Então, esses dias o Espírito Santo me incomodou para gravar um vídeo sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que sai da boca de Deus. E eu relutei um pouco em gravar esse vídeo porque eu falei pro Espírito Santo que eu não me sentia a pessoa apta para fazer esse vídeo porque eu mesma tinha dúvidas sobre aquilo que sai da boca de Deus, né? Sobre a promessa que sai da boca de Deus. E eu não queria ser hipócrita com Deus e com as pessoas de gravar um vídeo falando sobre a palavra de Deus, se na minha própria vida eu não acreditava e não estava vendo o agir de Deus. Não estava vendo a sua palavra se cumprindo na minha vida. Em uma área muito específica. Né? Eu tenho essa personalidade um pouco rígida em relação a isso. E Deus foi trabalhando em mim esses dias que eu passei sem gravar vídeo e foi me mostrando o cumprimento da palavra dele na minha vida. E hoje pela manhã, enquanto eu me arrumava para executar um projeto, o Espírito Santo novamente me incomodou. Gravo vídeos sobre a palavra de Deus. E agora eu me sinto pronta para gravar esse vídeo para você que está aí do outro lado, para falar sobre a importância da palavra de Deus e como ela se realiza em nossas vidas. Isso porque Deus me respondeu, né? Respondeu o que estava na sua palavra para mim. E eu acredito que às vezes a gente tem que ser incisiva com aquilo que a gente vive, né? Com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. E eu gosto de ser muito sincera e transparente em tudo que eu faço. E por isso eu não gravei antes esses vídeos. Dei uma pausa porque foi o tema que o Espírito Santo me deu e eu coloquei os pés na parede. Não vou fazer até eu ver na minha vida. E hoje vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que sai da boca de Deus. Vamos usar como base o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que fala assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui contextualizando, a carta de Hebreus começa falando de Jesus como superior aos anjos, né? O Filho de Deus é superior aos anjos. Jesus, o homem, o Filho de Deus que se fez homem, que veio à terra, é superior aos homens. E quando você vai ler os evangelhos, que eu estou terminando agora, os dois últimos, que é João e Lucas, você vê que tudo que Jesus ele fez foi por meio da palavra, né? Ele chegava e perguntava às pessoas: cego, o que você quer? O cego falou: quero ver. Surdo, né? Escuta, coxo, levanta-te, anda. Então, a palavra, ela manifesta todas as coisas. Ela manifesta o poder de Deus em nossas vidas, o poder de Jesus Cristo em nossas vidas. E tudo que você vê hoje com os seus olhos físicos são manifestações de uma fala, da fala de Deus, da fala de alguém, né? Eu estava conversando com a minha líder sobre isso, né? Sobre como a nossa boca, ela tem um poder de fazer o bem e fazer o mal, a nossa língua, né? Com a língua a gente abençoa, mas com a mesma língua a gente amaldiçoa. E isso é porque nós fomos criadas à semelhança de Deus. Você entende? Então aquilo que você fala se manifesta na sua vida, porque nós somos feitas criaturas à semelhança de Deus. E Jesus, todo milagre que ele fez através da palavra. E a palavra, ela é suficiente. Às vezes, Laila, eu sou uma pessoa que gosto muito de ver para crer, né? É uma tomé da vida. Eu sou uma pessoa muito racional, então eu preciso ver as coisas acontecendo na minha frente para que eu possa
às vezes, acreditar naquilo. E nesse período que o Espírito Santo estava me tratando para fazer esses vídeos, teve um dia muito específico que Deus usou o pastor na igreja para falar sobre a palavra de Deus, né? Sobre as promessas que Deus faz na nossa vida. E eu ouvi, mas eu sabia que era para mim, mas eu não sei disso, sabe? Aqueles irmãos cabeça dura, né, de coco, sou eu. Aí eu vinha voltando para casa e o Espírito Santo, ele me fez parar no semáforo. Eu parei no semáforo, estava vermelho os carros, enfim, ia ficar verde. E ele me incomodou, né? Quer dizer que o ser humano, ele consegue crer que quando o sinal está verde, os carros não vão passar por cima dele. Ele confia naquele sinal, um pequeno símbolo, e confia que as outras pessoas que estão no carro não serão loucas o suficiente para pisar no acelerador e atropelar o ser humaninho, mas na palavra que sai da boca de Deus, naquilo que está escrito aqui na Bíblia, a pessoa questiona, ela pede sinais. Quer dizer, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se esquecer das promessas que ele fez na minha e na tua vida. Mas nós, seres humanos, conseguimos confiar em outras pessoas, em leis, em sistemas, em governos, que é o que a gente está vendo hoje, né, no Brasil, essa discussão toda. Mas em Deus, na palavra que sai, está escrita aqui, a gente coloca indagações, coloca dúvidas, coloca medo. E por que a gente é assim, né? O Espírito Santo me incomodou. Por que a gente é assim? A gente precisa sempre de sinais de Deus para confiar que aquilo que saiu da boca dele vai concretizar-se na nossa vida. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Quando você vê em Lucas, capítulo 4, que é o episódio que fala da tentação de Jesus, depois você lê, mana, com calma, você vê que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele não usou argumentos humanos, ele não usou o seu conhecimento humano, ele usou a palavra. Ele fala repetidamente: está escrito, Satanás, está escrito na palavra, está escrito. E Satanás, no momento, usou o argumento que estava na palavra contra Jesus. E Jesus contra-argumentou com a mesma palavra, com o que está escrito aqui. Então, esse livro ele é tão importante para mim, para você, e ele está recheado de tantas promessas, mas a gente não abraça essas promessas como verdadeira. Eu digo isso com propriedade, né? Não abraçamos essas promessas como verdadeiras em nossa vida. Acreditamos que isso vai acontecer com outras pessoas, ou que Deus, que Jesus operava milagres no passado, mas hoje, no presente, com a tecnologia, com as dificuldades econômicas do país, com tantas lorotas que a gente coloca como impeditivo para o agir de Deus, quando a palavra dele fala que Jesus é o mesmo hoje, é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, ele nunca vai mudar, né? A sua palavra não muda. É Hebreus 11 que fala isso, que sua palavra não muda. Quer dizer que não muda. É a gente que falha, a gente que muda com Deus, mas ele não muda. E para finalizar esse vídeo sobre a palavra de Deus, que é para fortalecer seu coração, eu li esse livro aqui, que o pastor indicou, da Núbia Siqueira, que é George Muller, um exemplo de fé e confiança. E, na verdade, eu li ele em 2 dias. Eu devorei ele, porque ele é um livro pequenininho, né? E ele fala sobre a oração, mas se você não conhece esse homem, né? Ele é um exemplo de fé. Ele alimentava vários orfanatos através da fé. Ele não tinha uma renda fixa, ele não tinha um financeiro estabelecido. O Jorge, ele acreditava, vou ler para vocês na página 101, Jorge não acreditava que os maiores desafios fossem financeiros. Não, para ele, o maior desafio era encontrar pessoas dispostas a entregar suas vidas
a causa do Senhor Jesus. Pessoas abnegadas, com um ideal firme, para se dedicarem aos órfãos e a todo o trabalho da obra de Deus. E aí ele finaliza: a maioria, mesmo no mundo cristão, se preocupa apenas com a própria vida. Jorge, ele acreditava que, ele ouvia, né, no templo dele, vários cristãos reclamando que estavam cansados por causa do trabalho, que tinha muitas lutas, e ele não pegou isso para si. Ele pensou assim: olha, se o que está escrito aqui, nessa palavra, é verdade, e Deus cuida de todas as coisas, então eu vou entregar para Deus todas as coisas. Eu vou entregar para Deus o meu café da manhã, o meu almoço, vou entregar para Deus a escolha da pessoa com quem eu vou casar, eu vou entregar para Deus as parcerias que eu vou fazer. Eu só vou fazer algo se Deus estiver comigo. E ele orava sempre antes de tomar uma decisão, baseado na palavra de Deus. E ele com Deus, né? Porque ele fala, no livro fica bastante claro isso, que Jorge, ele tinha uma parceria muito grande com Deus. Ele não fazia nada sem falar com Deus antes. E eu aprendi a fazer isso, né? Nessa temporada de não gravar vídeos, eu peguei o hábito de escrever no papel sugestões para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero fazer isso. E Jorge esperava a resposta, né? Que eu entendi nesse livro, que depois eu vou fazer um especial para vocês, que quando você faz uma oração para Deus, você tem que ser específico, tem que ser direto e tem que falar com a convicção que ele está te ouvindo. E eu estou fazendo isso, né? E uma experiência que eu tive nessa semana do Jorge, né? Eu tive algumas, na verdade. Eu vivenciei alguns milagres também. Depois eu compartilho. Mas tem uma bem pequenininha que aconteceu ontem, inclusive. Eu estava vendo um site pro Projeto Balaia. Eu tô vendo o site do Projeto Balaia. Ele já tá pronto, né? Tá todo desenhado, todo estruturado. E eu não tenho uma pessoa para fazer o site. Eu não sei fazer site. Eu já fui gerente de projetos em tecnologia. Mas ser gerente é uma área administrativa. Mexer com tecnologia não é minha área. Eu sou péssima em tecnologia. E eu fui fuçar como é que faz, quais são os valores, enfim. E uma pessoa me mandou mensagem de tecnologia. E eu, nossa, é a resposta de Deus e tal. E aí veio na minha mente, mas será que é Deus mesmo? E eu fui orar. Deus, olha, tá aqui esse projeto, tá aqui esse site que eu quero desse jeitinho, Senhor. Eu quero com essa funcionalidade, eu quero desse jeito. Mas eu quero que o Senhor coloque a pessoa certa no meu caminho. E que o Senhor me dê o recurso para fazer esse site. E Deus respondeu, não é. Não é essa pessoa. Parece que é, mas não é. E depois eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse agido na emoção, né? De achar que aquela oportunidade era para mim. E agarrasse isso com todas as minhas forças. E no final desse errado, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece aquilo que mais ninguém sabe sobre mim e sobre você. Aí eu ia voltar para Deus e ia falar, olha, mas foi o Senhor que colocou essa pessoa na minha frente. Não, né? O George ensina isso. Você ora e você espera a resposta divina. E você só age quando Deus, ele responde na palavra dele, porque ele responde através da palavra dele. Você não precisa ficar assistindo vídeos sobre profecias, o que vai acontecer no seu futuro, se você vai casar. É tipo os macumbeiros gospel, né? Ah, Deus me revelou que... Não, tá tudo revelado aqui na palavra dele. Ele fala com a gente, que é uma coisa que Hebreus... Você tem que ler Hebreus. Eu comecei a ler Hebreus porque eu já terminei os outros livros. E Hebreus tem um versículo que eu vou encontrar aqui para ler com vocês. Achei. É Hebreus capítulo 3, versículo 7, que fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
Então aqui, Deus também me bateu aqui, tá? Então tá tudo bem. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não poderiam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas. A gente é que às vezes é incrédulo, né? E quer resposta em outros meios, por meio de outras pessoas. A palavra de Deus, ela é suficiente. E se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, no dia de hoje, não endureça o seu coração. Confia que Deus ele vai prover. E enquanto essa promessa não se cumpre, busque mais o Senhor, leia mais a sua palavra, descansa mais no Senhor. O George, esse livro que eu estou relendo, que eu amei esse livro, ensina muito isso, descansar no Senhor. Você sabe que é filho de Deus quando você descansa nele. Você não fica preocupado quando que a promessa vai se cumprir. E eu acho que esse é um tema que vez ou outra eu volto para vocês, porque às vezes, né, o ser humano ele fica nessa linha tênue, né? Somos assim. E tem uma frase do George que eu gosto muito, para terminar. O vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Vou ler novamente. O vigor da nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. Então, qual o lugar que você está dando para a palavra de Deus? É um lugar de prioridade? Ou é um lugar de... você só abre quando vai na igreja e o pastor manda abrir um versículo? Ou pior, você nem leva a Bíblia para a igreja, né? É aqueles que só olham para a tela. Você não está tendo prioridade, não está tendo um relacionamento com Deus e quer que a palavra dele se cumpra hoje na sua vida. Será que isso é justo com Deus? A gente tem um hábito de pedir justiça para Deus, mas muitas vezes nós somos injustos com Deus. O George, ele nos ensina no livro, que é só um pequeno spoiler, né? Que a Bíblia é um livro suficiente. Se você segura ela com força e crê de coração no que está escrito nela e coloca a sua vida diante do altar, todas as coisas são possíveis, porque Deus ele é fiel, ele cumpre o que está escrito na sua palavra. Então eu oro para que esse vídeo ele seja a resposta, uma resposta a mais, porque a resposta de verdade você vai encontrar aqui na sua vida, sobre a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Tem uma frase que o Espírito Santo me falou uma vez, eu nunca esqueço, olhe para cima, ou seja, olhe para os céus e não para a circunstância, para as pessoas, porque eu cuido de ti. E essa é a palavra que Deus fala para você, olhe para mim, que eu cuido de você. Um beijo no seu coração.